Boa noite. Terça-feira, 15 de janeiro, e você vai ver nesta edição. Evandro Meirelles assume temporariamente a presidência da Câmara de Vereadores. Conduzindo as rédeas da nossa Casa Legislativa da melhor forma possível, atendendo a nossa comunidade, atendendo nossos colegas vereadores e também conduzindo aqui a segunda turma da Comissão Representativa. E na retrospectiva de 2018, a gente mostra como a prisão do ex-presidente Lula repercutiu no parlamento. Como que um desrespeito desse me apresentar a hora que eu quiser, da forma que eu quiser, fazer aquele teatro e aquele negócio lá que fizeram de que ele foi sair e não deixaram? Aquilo tudo nós conhecemos, senhoras e senhores. Vamos lembrar ainda o grande expediente do vereador Gleison Consalter, que ressaltou a importância de incentivar o esporte local. Atletas de lutas seguidamente vêm até a Câmara de Vereadores pedir patrocínio, ajuda para nós vereadores. Por quê? Porque de fato a administração de repente não vê com bons olhos essa questão. A comissão representativa, que atua durante o período de recesso parlamentar, realizou ontem mais um encontro. O grupo recebeu 33 proposições, entre elas a que revisa os valores do IPTU em Passo Fundo. Na oportunidade, também houve a transmissão de cargos da presidência. O vereador Fernando Rigon deixou o comando da mesa diretora temporariamente. Quem assumiu foi o seu vice, Evandro Meirelles. Acabamos esse primeiro ciclo aí da convocação aí dos vereadores, da comissão representativa, né? E hoje chegou o projeto do executivo aí fazendo alterações na planta do IPTU, né? Já determinou já que remeto cópia a todos os vereadores, né? Para que comece já a analisar o projeto. E o projeto, como veio em regime de urgência, ele tem prazo até 23 de abril. Então, na primeira sessão, dia 20 de fevereiro, nós já colocamos em pauta, vai tramitar nas comissões e até dia 23 de abril colocaremos em votação. Hoje o senhor, então, deixa a presidência temporariamente e assume no seu lugar o vice Evandro Meirelles. Eu agora saio um período de 15 dias de férias, né? Fizemos essa primeira etapa aí assumindo a presidência e agora, a partir de amanhã, estará em boas mãos aí na mão do nosso vice-presidente, o vereador Evandro Meirelles, que muito bem, com certeza, saberá conduzir a Câmara de Vereadores nesses próximos 15 dias. E aí, a partir de 1º de fevereiro, já retomamos os trabalhos normais, aí, já com tudo preparado já para nós fazer um grande ano aí, com muitos debates, com certeza, para nós buscar sempre o melhor para a comunidade. Para nós é uma satisfação, um orgulho estar aí comandando a Casa do Povo por 15 dias, em substituição aí às férias do nosso presidente, Fernando Rigon. Desde já quero desejar boas férias para eles e com certeza dentro desses 15 dias estaremos aí conduzindo as rédeas da nossa Casa Legislativa da melhor forma possível, atendendo a nossa comunidade, atendendo nossos colegas vereadores e também conduzindo aqui a segunda turma da Comissão Representativa, onde chegam para nós aqui os pedidos de providências, indicações e até mesmo os projetos. Então estamos aí para trabalhar e representar muito bem aqui o nosso povo passofundense. Além de Evandro Meirelles, também integram a nova comissão representativa os vereadores Alex Necker, Rudimar dos Santos, Ronaldo Rosa e Eloy Costa. A próxima reunião está marcada para o dia 23, às 2 horas da tarde. E agora, dentro da retrospectiva, vamos falar de Luiz Inácio Lula da Silva. Ele foi o primeiro presidente da história do país a ser preso após condenação. No mês de abril, o fato movimentou a imprensa, o meio político e atraiu a atenção de todo o mundo. E como já era de se esperar, a decisão da Justiça repercutiu na Câmara de Vereadores. Luiz Inácio Lula da Silva está preso na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba para o início do cumprimento da pena de 12 anos e 1 mês pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro no caso do triplex do Guarujá. O mandado para o regime fechado foi decretado no dia 5 de abril pelo juiz Sérgio Moro, que permitiu a apresentação voluntária. Mas antes de se entregar, o líder petista passou cerca de 50 horas
no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, em São Bernardo do Campo, cercado por militantes de esquerda. A notícia foi destaque em sessão plenária. O vereador Renato Checker, que em março repudiou a vinda do político a Passo Fundo, disse que a justiça está sendo feita. A nossa população não acredita mais em políticos mentirosos e ainda mais em políticos corruptos condenados já pela justiça. Então, no meu ponto de vista, né, e representando uma boa parte da nossa população, nós já achamos que naquele momento repudiar o Lula era o mínimo que nós poderíamos fazer, né? Então, o processo realmente chegou no fim, estamos aí, não digo comemorando, porque é triste quando uma pessoa é eleita pelo povo para te representar seriamente, honestamente, e a gente acaba se decepcionando. Como eu digo e não escondo, esse vereador que não esconde nada. Eu já votei no Lula, acreditando que ele ia fazer o máximo para a nossa população. Então fui decepcionado pelo Lula e não podemos mais continuar acreditando em bandidos políticos, né? Então se corrompeu, terminou tudo. O longo processo para o cumprimento da ordem de prisão provocou a reação de vereadores de diversos partidos. A maioria criticou a resistência de Lula. Eles fizeram um comício e, não atendendo a ordem judicial, ficou mais um dia de comício, mais uma noite de comício e mais um dia, e veio uma missa, e aí de tarde ele pensou, bom, acho que agora eu já fiz todo o teatro que eu deveria, eu acho que eu vou me apresentar porque a federal não vai vir aqui me buscar. Pessoal, eu sou policial. E eu imagino a indignação dos policiais federais que foram desrespeitados por esse cidadão. Na minha época, nós dava duas opções para o cara com mandado de prisão. Ou você vai, ou você vai. Como é que é, inspetor? Tem duas opções para ti. Tu está condenado e tu está com mandado de prisão. Tu vai na boa ou tu vai de rastro, tu vai de qualquer jeito. Como que um desrespeito desse me apresentar a hora que eu quiser, da forma que eu quiser, fazer aquele teatro, e aquele negócio lá que fizeram de ele foi sair e não deixaram, aquilo tudo nós conhecemos, senhoras e senhores. É claro que todo bandido, todo corrupto, se, digamos assim, profissional na sua bandidagem, na sua prática ilícita, consegue esconder bem seus atos ilícitos. Coloca laranjas para praticar os atos ilícitos em seu nome. Então é evidente que o caso, por exemplo, do triplex é um pequeno caso dentro de um inúmero conjunto de atos ilícitos que foram praticados e que os demais processos que estão tramitando contra o ex-presidente Lula irão reiteradamente comprovar inúmeras condutas delitivas cometidas pelo ex-presidente. A lei não foi feita para estar sendo interpretada. O juiz não tem que estar interpretando nada. Então, fosse virar professor de português para ir fazer a interpretação de texto, Matheus. Tem que fazer cumprir a lei. Agora, eu chegar nessa tribuna e dizer o Collor é do meu partido, é um anjinho, mas então eu sou o homem mais mentiroso e mais cafajeste da face da terra. É a mesma coisa chegar aqui e defender. O Lula é um quadrilheiro. É um quadrilheiro, como era o Collor, como era a quadrilha do Sarney lá no Nordeste. É a mesma coisa, gente. Então parem de defender partido político. Porque o povo não aguenta mais gente que sobe em tribuna para defender partido político e defender aquelas pessoas que acabaram com o Brasil. A defesa do ex-presidente nega todas as irregularidades e entrou com pedidos de habeas corpus que foram rejeitados no STJ e no STF. O vereador Alex Necker acredita na inocência e recrimina a prisão após condenação em segunda instância. Conforme o comunista, o que acontece no Brasil é uma perseguição política. Por parte dos apoiadores, se iniciou o movimento Lula Livre. A gente pode dizer tranquilamente que a propriedade do triplex, que é imputada ao Lula, é de um apartamento que consta num outro processo federal contra a empresa que construiu, construtora que construiu, e que vai ir a leilão para quitar a dívida da empresa. Então o apartamento é do Lula, mas está garantido o pagamento de uma dívida da empresa que construiu o imóvel
em outro processo federal, em outro juiz federal. Então me parece que isso por si só já demonstra que não existe a propriedade do presidente Lula sobre esse apartamento. Mas não sou eu somente que estou dizendo isso, não é só o vereador Alex, é os mais variados juristas do país e de fora do país que denunciam os vários arbítrios cometidos pelo juiz Sérgio Moro à frente do processo. Isso por si só já bastaria para que o processo fosse anulado. Infelizmente, nesse processo judicial, se transformou em algo que deveria ser jurídico em algo político, com o objetivo único e claro de retirar o ex-presidente Lula do processo eleitoral desse ano. Então, é esse o objeto que nós estamos discutindo. A defesa do Lula é a defesa do Estado Democrático de Direito, que todos têm direito à presunção de inocência e só podem começar a cumprir a pena após a condenação em terceira instância. E depois do intervalo, você vai lembrar o projeto do vereador Ronaldo Rosa, que pretendia disponibilizar audiolivros para os alunos da rede municipal. Um local que na correria do dia a dia passa muitas vezes despercebido da população. Mas a Igreja Matriz, localizada no coração de Passo Fundo, já foi uma das principais construções do município. Construída na época no alto de um morro, hoje a edificação está em frente à Praça Tamandaré. Ela foi a primeira igreja erguida na cidade, com sua pedra fundamental colocada em meados de 1890. Já a inauguração aconteceu entre 1907 e 1908, sob invocação de Nossa Senhora da Conceição, escolhida também para ser a padroeira do município. Seu gatinho está com as vacinas em dia? A vacinação básica é fundamental para proteger o seu pet contra várias doenças. Nos gatos, a primeira dose deve ser aplicada aos 45 dias de vida. A segunda dose, 30 dias após a primeira, acompanhada da vacina antirrábica. O Compata recomenda o reforço anual das vacinas no seu pet. Fazendo isso, você garante saúde e segurança para você e seu bichinho. Estamos de volta para falar que em abril o vereador Gleison Consalter foi um dos oradores do grande expediente. Reveja os assuntos abordados na tribuna. O primeiro deles foi o atual cenário político do país. Gleison lembrou a prisão do ex-presidente Lula. No dia a dia mesmo, não somente aqui na Câmara, nós somos questionados no que diz respeito à questão da nossa posição. E, em especial, nessa questão da prisão do ex-presidente Lula, pela qual eu sou totalmente favorável, até porque a gente sabe que teve situações boas, onde ele foi um governo onde ajudou muita gente, principalmente na questão mais carente da pobreza. Agora, a gente não pode fechar os olhos e dizer que não roubou, que não teve roubo. Teve corrupção, sim. Mas, de fato, como teve uma movimentação que partiu aqui da Câmara no que diz respeito sobre a caravana do ex-presidente estar em Passo Fundo, eu volto a dizer e me manifestar que votei favorável, até porque para a vinda dele até Passo Fundo e esclarecer, enfim, o que ele iria com o propósito dessa caravana, independente de ser questão de campanha política ou não. Eu acho que a gente não pode impedir ninguém de entrar ou não na nossa cidade. Agora, com relação à questão do que ele fez com relação à corrupção, isso sou totalmente favorável. Errou, vai pagar. Então esse é o nosso cenário político que muitas vezes o povo nos questiona e realmente, de fato, essas eleições de 2018 a nível presidencial nos terá grandes surpresas, até porque o povo está muito indeciso, o povo não sabe mais em quem acreditar. E a segurança pública também pautou o discurso do parlamentar. Ele falou da participação dos vereadores na entrega de novas viaturas para a comunidade. Na última quinta-feira eu comentei no Grande Expediente que na Brigada Militar, na Presidente Vargas, foi entregue para a cidade de Passo Fundo e região, Carazinho, Erechim,
novas viaturas, 15 novas viaturas que irão sim facilitar o trabalho da Brigada Militar, que aliás, eu volto a destacar, estão fazendo um excelente trabalho. A gente vê e muitas vezes a gente precisa do trabalho deles e eles imediatamente estão sendo coesos e capazes, mas a gente sabe que no Brasil não é nem tanto a questão da Brigada Militar. A questão maior é as leis. Então a gente sofre muito com isso. Então, ou seja, hoje em dia todo mundo sabe que as leis do nosso país só defendem bandido. O cidadão de bem acaba sendo sempre o prejudicado, infelizmente. Mas essas viaturas, voltando a essa pauta, irá sim beneficiar não somente aquela urgência, aquela chamada para a Brigada Militar atender, como também realizações e acessibilidade na questão da balada segura, que poderão sim também colocar essas viaturas para facilitar o trabalho, que a gente sabe não somente na região central, a gente tem muito esse vício de colocar sobre o problema da perturbação do sossego público, principalmente na região central. Mas eu tenho recebido já por inúmeras pessoas que na Praça Terezinha está acontecendo a baderna, também no bairro industrial, então eles estão saindo do centro e indo para os bairros para fazer a perturbação. E muitos cidadãos de bem acabam nos repassando essa questão, então será benéfico. Não resolverá 100% a questão da segurança pública. Agora vai minimizar e muito sim vários problemas aqui da nossa cidade. Como professor de educação física, Gleison sempre teve o esporte como prioridade. Por isso, falou da importância do incentivo aos atletas. A gente tratou de uma maneira especial a várias modalidades esportivas da nossa cidade. A gente sabe que a administração municipal cuida muito bem através da Secretaria de Esporte, realizando campeonatos, auxiliando os atletas no que for preciso, principalmente na modalidade do futebol. Onde eu quis chamar a atenção que muitas vezes, principalmente atletas de lutas, seguidamente vêm até a Câmara de Vereadores pedir patrocínio, ajuda para nós vereadores. Por quê? Porque de fato a administração de repente não vê com bons olhos essa questão. E eles estão nos representando, não somente nós como atletas e como legisladores, mas também principalmente a cidade de Passo Fundo. Eles vão viajar para fora da cidade e eles não vão apenas passear, eles vão para disputar e consequentemente sempre estão trazendo alguns troféus ou até mesmo premiações em dinheiro, mas levando o nome da nossa cidade. Então fiz essa referência e vou posteriormente conversar novamente com o secretário de Esporte para viabilizar uma ajuda, um suporte, principalmente para esses atletas de luta. E para encerrar seu discurso, o vereador frisou a necessidade do município trabalhar pela ampliação das escolas de educação infantil. Segundo o vereador, a medida vai possibilitar um melhor atendimento às crianças. Temos conquistado vários resultados positivos no que diz respeito a essa questão de ampliação de algumas escolinhas de educação infantil, que a gente sabe que muitas delas têm um espaço físico muito pequeno, poderia ser ampliado com novas salas de aula, para as professoras e a direção poder propor um plano pedagógico de uma maneira mais eficaz. A gente está também vendo com a Secretaria Municipal a construção de novas escolinhas, que a demanda é muito grande. Diariamente, a gente recebe inúmeras mães, inúmeros pais no que diz respeito à questão de vagas para a educação infantil. Então, a gente vem conversando com a Secretaria Municipal de Educação, vendo algumas áreas que serão repassadas para o prefeito municipal Luciano Azevedo, que posteriormente poderão ou não ser aprovadas. Mas a nossa ideia é que, pelo menos durante esse nosso período do nosso mandato, algumas escolas de educação infantis novas poderão ser construídas. Nesta mesma época, começou a tramitar um projeto de lei que pretendia obrigar a Prefeitura a oferecer audiolivros para alunos da rede municipal. A iniciativa foi apresentada pelo vereador Ronaldo Rosa. No Brasil, muitos títulos convencionais já foram gravados e estão disponíveis em CDs, aplicativos e na internet. Um exemplo é a aventura de Pinóquio, um boneco de madeira que criou vida e foi tratado como filho pelo carpinteiro Gepeto. Pouco tempo depois, o boneco saltou da cadeira e começou a dançar no quarto.
Quando viu, Gepeto se segurou para não desmaiar. Meu Deus, este boneco está vivo! É claro que não era uma criança real, mas com certeza riu, conversou e brincou como uma. Gepeto pegou o boneco nos braços. De agora em diante, o seu nome será Pinóquio, meu filho. Com a aprovação da lei, as narrações de livros didáticos serão obrigatórias nas escolas. O vereador Ronaldo Rosa acredita que a iniciativa vai potencializar a inclusão educacional e o acesso à cultura. Faz parte de uma estratégia do nosso mandato, que é de realmente dar acesso àquelas crianças que têm alguma necessidade especial, quer seja na visão, quer seja na audição, enfim, até mesmo a questão de locomoção. Nós temos um projeto que é o censo, que nós vamos, já está aprovado, já é lei, é um censo que vai ser feito no município para a gente quantificar quantas crianças nós temos nessas condições de deficiência aqui em Passo Fundo. Hoje tem números, mas são números extraoficiais. Nós queremos um censo para saber a realidade de Passo Fundo. Em cima disso, nós vamos trabalhar outros temas, que é de qualificar a educação, especialmente de crianças e de adolescentes que estão nas escolas públicas, e o audiolivro, ele vem justamente nesse sentido. Você imagina lá que uma criança que não tem a possibilidade de visão, como a maioria tem, seja um deficiente visual, não consegue ler o livro como uma criança normal. Pode ler através da comunicação em braille, mas nós queremos reforçar a percepção dela, reforçar o aprendizado dela através do audiolivro. Então, as escolas públicas, está na hora de se qualificar com isso, está na hora de oferecer esse serviço, que eu tenho certeza que a partir desse momento as crianças com qualquer tipo de deficiência vão ter um aprendizado ainda melhor. De acordo com o projeto, a Prefeitura deve adquirir os audiolivros através de parcerias com instituições de ensino. O vereador lembra ainda que o Executivo dispõe de valores para a compra de materiais didáticos pedagógicos. Inclusive, quando nós apresentamos esse projeto, fomos procurados aí por algumas instituições particulares aqui da nossa cidade. Posso citar, pelo menos a Universidade de Passo Fundo, que é a nossa grande universidade aqui de toda essa região norte do estado, que já disponibiliza de audiolivros, se colocando também à disposição para sim fazer uma parceria com o município. O investimento, ele não seria um investimento muito alto, porque a gente está propondo que ou o município disponibilize nas bibliotecas das escolas municipais, pelo menos um número limite de audiolivros, se não puder ser grande quantidade, mas pelo menos alguns exemplares, e sim, na biblioteca pública municipal, que fica no centro, ali junto à antiga prefeitura, possa sim ser disponibilizado uma quantidade de exemplares maior para quem quiser fazer trabalhos extra o horário da sala de aula. Então, basta a prefeitura realmente ter interesse. Esse projeto foi desarquivado agora, a gente espera poder realmente tê-lo aprovado nesse ano de 2018 e ter a boa vontade por parte do Executivo de fazer sim parceria com as instituições privadas, particulares de ensino aqui da nossa cidade, e de aceitar também incluir no orçamento da Secretaria de Educação, que é o maior orçamento do município de Passo Fundo. A Secretaria de Educação recebe a maior fatia do orçamento, mas pode sim dar um olhar mais sensível, um olhar mais carinhoso para as crianças que estão nessa situação e dedicar um bom montante desse orçamento para atender essa demanda. O projeto recebeu 3 pareceres contrários e foi arquivado. Cabe ao vereador Ronaldo Rosa a decisão de apresentar um novo texto neste ano. Uma boa noite e até a nossa próxima edição.